Olá, minhas joaninhas! Então, hoje vamos iniciar esta jornada aqui no meu canal de YouTube e eu criei este espaço e esta rubrica a pensar especialmente em vocês. Hoje eu vou fazer a apresentação de quem sou eu, quem é Ana de Rissa, e vou fazer um Maquilha a Tua Alma. O que é o Maquilha a Tua Alma? Maquilha a Tua Alma porque a maquilhagem, e quando nós nos arranjamos e nos sentimos bonitas, é algo que faz bem de dentro para fora. Portanto, faz bem ao corpo e à alma. Então daí, maquilha a tua alma. Hoje eu estou cheia de eczema por tudo que é sítio. Pronto, fruto do sistema nervoso e da primavera. Mas vamos estar aqui um bom tempo. E eu vou-vos contar uma história, que é a história da minha vida. E vou começar. Eu já tenho o primer de sombras, usei o Painterly, o Paint Pot da MAC. E então, com a paleta Mimosa da Beatrice Cosmetics, eu vou começar a fazer uma maquilhagem convosco. Então, era uma vez uma menina que foi fruto do amor de uma alentejana e de um lisboeta. E em 17 de agosto de 1984, ela nasceu no Porto. Fui filha única a vida inteira. E com 3 anos, recordo-me perfeitamente, como se fosse hoje, eu dizia que queria ser médica pediatra, porque eu sempre adorei crianças, cantora, bailarina, Miss Universo, Miss Mundo e Miss Portugal. Eu era super vaidosa e andava sempre a usar a maquilhagem da minha mãe sempre que podia, dentro de casa, e a usar os sapatos de salto alto dela. E não sei se alguém aqui é do tempo em que havia uns chupa-chupas em forma de chupeta que traziam umas pulseiras de plástico para as crianças usarem. E então eu andava sempre com os braços cheios cobertos dessas pulseiras. Usava colares de plástico e parecia uma árvore de Natal enfeitada. E era a minha mãe que me tentasse pôr um par de calças, porque eu fazia um berreiro desgraçado, porque calças não era uma coisa para menina. E então eu cresci muito feminina, a querer embonecar-me. Cresci com a minha mãe e com a minha avó materna, porque com 3 anos os meus pais separaram-se. E tive uma infância muito bonita e fui sempre muito amada, especialmente pela minha avó, que me fazia as vontadinhas todas, e era ela que tomava conta de mim também, quando eu estava doente, quando a minha mãe estava a trabalhar. Entretanto, a minha avó, quando eu tinha 7 anos, adoeceu, e eu estava em casa com ela nesse dia. Ela teve uma trombose e a minha mãe trabalhava apenas 2 minutos a pé, se tanto, da nossa casa, na Rua do Rosário, e eu tinha tanto medo de deixar a minha avó sozinha que liguei para uma nossa conhecida para que a minha mãe viesse já com a ambulância, porque a minha avó não estava nada bem. E foi isso que, entre aspas, salvou a vida à minha avó. Foi o telefonema de uma menina de 7 anos que, como a mãe trabalhava próximo de casa, nem sequer tinha o número de telefone da secção dela, nem do trabalho, e que teve que se desenrascar por outra forma. Depois, a minha avó ficou
acamada durante 22 meses e sem falar e sem andar. E como ela, apesar de não falar, dizia mamã, 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 papá, nós, por tentativa e erro, íamos fazendo perguntas e ela sempre disse que queria morrer na terra dela. Então, na altura, ela foi transferida para o Alentejo, para o Hospital de Serpa. E pronto, quando eu tinha 9 anos, ela faleceu com o 3º AVC. No momento em que ela faleceu, eu senti-me um passarinho sem asa, porque senti que a pessoa que eu mais amava neste mundo tinha ido. E a minha avó, sim, foi a pessoa que eu mais amei até hoje. Eu continuei, como estava focada em saúde, continuei a crescer, sendo uma boa aluna. Eu era a aluna nerd, aquela que ia para a escola, sentava-se na fila da frente e pedia aos colegas para estarem calados, porque eu estava na escola e a minha função era aprender e, portanto, eu estava lá para aprender e eles que se calassem porque eu queria aprender. Escusado está a dizer que, como eu tinha mais maturidade daquilo que era suposto na minha idade e falava assim, era a mais magra, a mais pequena e era a caixa de óculos. E era a Betinha. Então, o que começou a acontecer foi que eu comecei a sofrer de bullying desde os meus 6 anos até aos meus 12. Mas na minha altura, a gente não chamava de bullying. Toda a gente levava no focinho. Se fosse gordo, magro, alto, baixo, usasse óculos ou não usasse, toda a gente levava. Pronto, era normal. E eu não estou a dizer-vos isto com a ideia de estar aqui a fazer o choradinho e a vitimazinha e a coitadinha, mas sim para dizer que nós escolhemos realmente, de verdade, a forma como nós vemos as coisas e percebemos as coisas e a importância que nós lhe damos. Então, há muita gente que eu ouço a falar sobre bullying que fala como se fosse uma vítima porque passou por aquilo. Quando na realidade, eu recordo-me que na minha altura, poucos eram os que não passavam, mesmo muito poucos. Está tudo bem, porque nós éramos crianças, ok, que certas coisas eram cruéis, mas já passou, já foi. E não se prendam ao passado. Pensem sempre no amanhã, ou no hoje, e não no ontem. O ontem já passou, não há como voltar atrás e não há como alterar em nada. Este é o conselho que eu tenho para vos dar aqui neste departamento. Depois, entrei para a faculdade para a enfermagem e fui estudar para Viseu. E em Viseu desenvolvi crises de asma alérgica por causa das árvores e descobriu-se também que eu tinha osteoporose e a última abertura da lombar em compressão neurológica. Eu já nasci com muitos problemas de coluna, nomeadamente, desculpem este barulho que são lá em cima, os meus vizinhos que não sossegam. Então, eu já nasci com problemas de coluna, com lordose e com espinha bífida, perdão, até me tiraram a concentração e por me doer constantemente desde criança, eu comecei a posicionar-me mal, ganhei uma ligeira cifose e uma escoliose. E depois, lá está, com 18 anos foi-me diagnosticado que tinha uma osteoporose a baixo nível de fratura e com origem desconhecida, e depois foi-me diagnosticado que eu tinha a última vértebra em compressão neurológica e que a qualquer momento eu podia ficar numa cadeira de rodas. E o meu ortopedista disse que se eu conseguisse trabalhar 5 anos como enfermeira, estava cheia de sorte, porque a probabilidade maior é que eu antes dos 5 anos ficasse paraplégica. Portanto, eu quando estava a estudar em Viseu
Fui marcada pelos meus professores por ser gótica e andar vestida de preto. E eu era chumbada a tudo com 9.4 e sempre que eu pedia para ver as minhas notas diziam-me vá para o Porto que é a sua terra, a menina não pertence aqui. E inclusivamente tive na altura a diretora de turma a dizer à minha mãe que eu era drogada sem ser. Que comi um banano quando ela saiu de lá de dentro da reunião, que nem foi bom. Forjou-me faltas no livro de ponto quase um ano e coisas assim do género surreais. Mas está tudo bem, porque todas as adversidades que eu passei ao longo da vida, e isto não é armar-me em boa, é fruto dos meus 38 anos e da maturidade que os meus 38 anos me deram. Tudo o que eu passei de mal na vida foi o que me construiu e me moldou para ser a mulher que eu sou hoje em dia. Portanto, se há uma coisa que eu aprendi é: não temam pelas adversidades, porque ninguém cresce na alegria, só crescemos na dor. E além de não temerem as adversidades, sintam-se gratos pelas intempéries que nós sofremos, porque são elas que nos fazem crescer, moldar e amadurecer, sem sombra de dúvida. E depois há outra coisa que eu também aprendi ao longo destes meus 38 anos, já vou voltar à minha história, que é: nós escolhemos se queremos ser felizes ou não, se queremos estar bem ou não. E isto pode parecer psicologia barata, mas é a mais pura realidade. Quando nós percebemos isto na nossa vida, nós somos felizes. Porquê? Não porque a nossa vida corre melhor que a de toda a gente, porque toda a gente tem problemas, claro que sim, mas porque nós escolhemos a importância que lhe queremos dar. E, portanto, isso torna-nos em pessoas mais equilibradas e muito mais felizes. Depois, para não divagar muito, eu vim para o Porto transferida. E agora é a minha cadela a chorar. Vim para o Porto transferida e entrei numa escola improvável, não é? Que era uma escola de freiras. E, estranhamente, numa escola de freiras, a gótica vestida de preto não teve problemas nenhuns. Tive que passar por uma entrevista com a madre superiora, só para ela saber se eu era satânica, porque a senhora, pronto, erroneamente, como a maior parte das pessoas acha que uma subcultura tem que ver com religião, quando na realidade ela não tem. E então, tirando isso, depois eu nunca mais tive problemas, e inclusivamente eu tinha lá amigas freiras. E os meus professores até diziam que achavam piada a minha forma de vestir. Portanto, cenas improváveis, não é? Entretanto, eu durante o tempo de curso fui trabalhando sempre à noite e nas férias em lojas. Portanto, eu trabalhei sempre ao público. Trabalhei como barmaid, DJ, animadora de karaoke, logista, tudo o que vocês possam imaginar assim dentro desses registros. Praticamente eu posso dizer que quase tudo eu fiz. Vendi casas, vendi malas de viagem, vendi roupa de criança. Pronto. Perdão. Entretanto, eis que quando eu saí do curso e terminei o curso, porque foi sempre uma realização pessoal e não algo para eu poder exercer, não é? Eu comecei a trabalhar em lojas e a partir daí eu fui sempre mão de obra não qualificada. Então em 2017 eu já tinha voltado de Lisboa em 2013, porque eu mudei-me para Lisboa em 2010 e estive lá até 2013. E então, em 2017, a minha mãe perguntou-me o que é que eu gostava de fazer para me tornar numa mão de obra qualificada. E então, eu quando estava em Lisboa, já tinha visto informações sobre o meu curso que eu tirei na Make Up For Ever.
Na altura fui ver para Lisboa, só que como eu tinha a minha casa e as minhas contas para pagar, né? Era impensável eu dar 3.500 euros na altura por um curso de maquilhagem. Acabei por dar bem mais, mas como estava na casa da minha mãe nessa altura, foi-me possível eu fazer o curso, que foi bastante caro, e eu fiz todos os módulos que houveram desde 2017 que abriram, eu fiz. Entretanto, a escola fechou este ano. Não me recordo se foi este ano ou se foi no ano passado, mas foi agora para breve. Não foi ano passado, exato, foi ano passado. E no final do ano. E então, desde que eu fiz o curso em 2017, eu fui sempre em busca de mais e mais conhecimento. Porquê? Porque quando eu fiz o meu curso, eu sabia que, logo mal eu fiz o meu nível base, eu sabia que a minha alegria iria passar por transformar não só através dos atendimentos a vida das mulheres, mas também a nível de ensinamento. Então eu sempre quis ser formadora e, portanto, eu achei que para eu ser formadora eu tinha que saber muito. Então fiz mais de 150 cursos no total desde 2017 na minha área, na área da beleza, tanto em maquilhagem, hairstyling, fotografia, marketing, branding, muita coisa. Isto porque eu queria trazer o melhor de mim sempre para as minhas formandas. E eu sinto-me muito feliz e muito grata porque eu sei que ajudo muitas mulheres a cada dia. Para mim, há uma coisa que eu luto desde 2017, que é pela união das maquilhadoras deste país, e não é da boca para fora que eu o digo, porque para mim, na realidade, não existe ninguém que seja competição de ninguém. Porquê? Porque eu tenho a minha forma de trabalhar, os outros têm a deles, ninguém tem as mesmas mãos, ninguém tem o mesmo conhecimento, mas ainda que fosse assim, ninguém é igual a ninguém em termos de personalidade. Então, isso faz com que cada um de nós seja um ser único, e as clientes, quando vêm porque se identificam não só com o nosso trabalho e com o nosso conhecimento, mas também porque se identificam com a nossa forma de estar na vida e com a nossa personalidade. Portanto, na realidade, não existe concorrência, porque a concorrência somos nós próprias com o nosso eu do passado, não com ninguém em específico, porque todos somos seres únicos. Então, desde 2017 que eu luto e fomento esta união entre colegas, porque é triste que em 2023 a nossa profissão ainda não seja categorizada como profissão. E quando nós vamos abrir atividade nas finanças, é estética. Quando o nosso trabalho está tão longe da estética. Então é muito triste, na minha opinião, que as coisas ainda não estejam como deveriam, e portanto eu fomento muito esta união entre profissionais, porque só com a união é que nós vamos conseguir derrubar estas barreiras e erguermos-nos como profissão, termos direitos, termos sindicatos, termos tudo, ordens que nos vão representar e defender. Até porque o mundo da maquilhagem é muito precário em Portugal. Se vamos para a televisão, vamos com recibos verdes. Se estamos a trabalhar a freelance, estamos a recibos verdes. E portanto não há nada que nos estabeleça um ordenado, nada.
E portanto, se nós não trabalhamos, não recebemos. É tão simples quanto isto. Então, nada mais importante do que nós conseguirmos lutar por aquilo que são os nossos direitos como profissão, porque não é só por uma sombra. Nós estudamos muito, pelo menos os maquilhadores certificados estudam muito. Não aprendemos só no Dr. YouTube, nem no Dr. Google. E além de estarmos muito tempo a estudar, ainda estamos muitas horas a praticar, porque só a prática leva à perfeição. E fora o dinheiro que a gente gasta em kit, que quando não é usado estraga e é lixo. Portanto, se vocês estão aí desse lado, minhas joaninhas, vamos começar a valorizar o trabalho dos outros. Não regateiem preços, porque na realidade, se vocês forem a ver bem, nós também não regateamos quando vamos a alguém procurar um serviço que nós não conseguimos fazer por nós próprios. Então, se vocês não são capazes de fazer o vosso serviço de maquilhagem, cabelo, whatever, não regateiem o preço de alguém que é certificado e que, além de ter investido muito em formação para estar apto para vos ensinar ou fazer, essa pessoa investiu o tempo e o dinheiro a todos os níveis. Então não é justo vocês imporem um valor que vá de encontro àquilo que é a vossa carteira. Se vocês não podem pagar, digam simplesmente: eu gostava muito, mas infelizmente não tenho como. Mas não desvalorizem o trabalho das pessoas, porque ninguém vai à vossa empresa também dizer: fulaninho devia receber menos porque o serviço está caro. Então, não façam isso com os outros. Vamos pensar que nesta vida todos nós somos sempre mais felizes quando nos colocamos nos calcanhares e nos pés e tentamos enfiar os sapatos dos outros. Então, aquela regra de ouro: não façam aos outros o que não gostam que vos façam a vocês, é sempre muito bem e muito aplicável. Entretanto, como maquilhadora, eu especializei-me em pele negra, porque é a minha pele favorita, e em noivas, porque eu gosto muito de trabalhar com sonhos e com transformações. Então achei por bem escolher estes dois nichos. E penso que não me estou a esquecer de nada. Se vocês agora me perguntarem o que é que eu faço como maquilhadora, portanto, além dos atendimentos, serviços de maquilhagem e hairstyling, eu também faço consultorias de coloração pessoal, de cuidados de rotinas de pele e de produtos de maquilhagem. Tenho também incluído no meu serviço os workshops de automaquilhagem. Tenho os workshops para profissionais e tenho o serviço de personal shop, em que eu vou com as minhas clientes de automaquilhagem, junto com elas comprar os produtos adequados para elas em específico, e depois, além disso, depois faço o treino com o workshop de automaquilhagem. E pronto. Esta é a Ana de Rissa, uma pessoa de carne e osso, tal como vocês, que vive com o noivo e com a filha de 4 patas, que é a minha Neftis, e que trabalha cerca de 18 horas por dia, mas que ama aquilo que ela faz e que está cá sempre pronta para ajudar qualquer uma de vocês. E esse é o motivo pelo qual eu criei a comunidade das Joaninhas.
E a comunidade das Joaninhas é uma comunidade que eu criei no meu Facebook, em que eu vou disponibilizar diretos exclusivos só para quem lá está, e vou dar algum tipo de acompanhamento gratuito a quem lá está também. Irei propor desafios para sermos dinâmicos. Irão aprender muito comigo da mesma forma como eu sei que irei aprender muito com cada uma de vocês, porque nós aprendemos até morrer, e quem não está disposto a isso, infelizmente, passa por esta vida sem saber o que ela é, porque nenhum de nós é perfeito e todos nós aprendemos uns com os outros, com as experiências e vivências dos outros, com os erros, tentativas e acertos. E isso é o que faz de nós tão bonitos e tão únicos. Então, para quem quiser entrar para a comunidade do Facebook, basta clicar no link que está aí abaixo e entrar. Se tiverem com dificuldades, entrem ou no Facebook ou no Instagram e deixem uma mensagem privada a pedir para entrar para a comunidade, que eu com todo o gosto vos enviarei o link por aí para vocês entrarem e estarmos todas juntas. E agora, outra curiosidade para vocês. Porquê Joaninhas? Vocês desse lado já se devem ter perguntado. Porquê Joaninhas? Porquê Joaninhas e não outra coisa qualquer? Pois bem, Joaninhas, porque normalmente nestas coisas toda a gente fala nas borboletas e na metamorfose da borboleta, e está tudo muito bem, está tudo muito certo. Nós sabemos que sim, que a borboleta é um animal que sofre metamorfose e passa de uma lagarta para um lindo inseto com asas bem coloridas e bem bonito. Só que, agora eu vou-vos fazer uma pergunta e quero que vocês pensem desse lado. O que é que a borboleta faz, em concreto? Além de pousar nas flores, estar ali bonitinha e ajudar a espalhar o pólen, que ajuda à polinização, o que é que ela faz mais? Não faz mais nada. Está ali bonita, viva a vida, e está feito. Já a Joaninha, não. A Joaninha é uma guerreira e uma lutadora, para quem não sabe. A Joaninha é uma larva, quando começa o seu ciclo de vida, tal como a borboleta. Depois sofre uma transformação dentro de um casulo, tal como a borboleta, só que é um animal muito mais pequeno. As cores que a Joaninha tem indicam aos outros animais na natureza que ela não é tão indefesa quanto as pessoas julgam. Porquê? Porque quando os animais têm cores muito fortes na natureza, significa que eles são venenosos e perigosos. E vocês agora deste lado devem estar a dizer assim: como assim? Eu toda a vida, quando era miúda, peguei em Joaninhas e nunca me aconteceu nada. Claro que não. Porque aquele líquido que ela nos larga nas nossas mãos, amarelado, esverdeado, que é um veneno paralisante que ela usa e tem, é um mecanismo de defesa e de alerta do tipo: mete na tua vida e deixa-me sossegada, porque senão vai acontecer asneira. Ele não nos faz mal, é um facto, porque nós somos muito grandes e aquilo não nos afeta. No entanto, os outros bichos ficam assim meio abananados. Entretanto, há uma coisa que a maior parte de vocês poderá não saber, que é: a Joaninha tem um papel muito essencial no nosso ecossistema, porque ela protege as colheitas. As colheitas normalmente são assoladas por pulgões que destroem as colheitas e começam a comer as colheitas humanas. Então, o que é que a Joaninha faz? A Joaninha faz uma coisa muito boa, que é: a Joaninha vai lá e come o pulgão que tem o dobro do tamanho dela, que é outra coisa impossível ou improvável. Ela come o pulgão e salva as colheitas. Então, porquê as Joaninhas? Traduzindo agora a analogia que eu criei para vós. Joaninhas porque... Não porque vocês comam pulgões,
mas porque cada uma de vocês que está aí desse lado é uma guerreira, eu acredito que sim. Porque todas nós temos problemas e nos enfrentamos diariamente. Todas nós nos levantamos sem vontade às vezes e vamos enfrentar o dia. Às vezes a gente trabalha numa coisa que não gosta e vamos. Com vontade ou sem vontade, a gente vai. Quando alguém está mal, que a gente ama, mesmo que a gente esteja cansada, a gente não está cansada. Estamos sempre prontas para ajudar o próximo. Então, isto é o que define a minha comunidade de joaninhas. Mulheres guerreiras que se levantam umas às outras, que se defendem, que defendem os seus e que parecem ser inofensivos, indefesos e muitas vezes que não constituem nenhum tipo de ameaça, mas todas nós mulheres sabemos daquilo que é a nossa capacidade quando algum dos nossos está em perigo ou a sofrer, e nós sabemos que nós viramos bicho, especialmente no caso das mulheres que são mães. Então, como cada uma de vocês é uma guerreira à vossa forma, eu chamei-vos a todas as minhas joaninhas. E o intuito da comunidade das joaninhas é que todas as guerreiras se apoiem umas às outras. E é tão importante que as mulheres hoje em dia se unam e não que se ponham com mesquinhices, porque definitivamente, como eu costumo dizer, nós já governaríamos o mundo se não estivéssemos a discutir a roupa para vestir e que a outra está mal vestida. Somos nós que geramos o mundo e somos nós que os educamos para o mundo. Então, que recaia sobre nós a responsabilidade de tomar as decisões mais acertadas e deixarmos de ser más umas para as outras e mesquinhas umas para as outras, e que possamos ser luzes na vida umas das outras e não o contrário, que estejamos sempre para agregar e não para retirar. Esta é a mensagem que eu tenho para vocês. Depois, há uma coisa que eu também vos quero dizer, que é relativamente ao nome, Ana de Rissa. Ana de Rissa foi o nome que eu escolhi para ser o meu nome que me representa profissionalmente. Porquê? Porque quando a minha família, da parte da mãe, eles eram espanhóis, de cabeça rúbia, e eram feirantes, e quando eles vieram para o Alentejo e tiveram lá os seus primeiros filhos, a nossa família era de Risa com Z e separado. Quando eles tiveram os filhos e foram registar ao registro, eles escreveram de Rissa tudo junto com 2 R's e um C de cedilha. Então, em Portugal não existe outra família de Rissa que não a minha. Contudo, a minha mãe e os meus tios fizeram o favor de não nos dar o de Rissa a nós filhos, porque sempre foi um nome muito chato de pronunciar, de escrever por parte das outras pessoas, e então acharam por bem poupar-nos a esse trauma de estarmos a soletrar o nome a toda a hora. Então nenhum deles colocou o de Rissa em nós filhos. Então, uma das coisas que eu quero desde criança, muito mesmo, é colocar o de Rissa como nome. Quando eu era mais jovem, cheguei a ir ao registro civil com a minha mãe, ainda era menor, e disseram que para eu colocar o de Rissa tinha que ter a autorização do meu pai, isso era ao menos, e pagar 350 euros. E
eu teria o nome de Rissa e estava tudo feito. Neste momento as coisas são um pouco diferentes e portanto, eu para ir, eu disse 350, mas 350 é agora, perdão. Na altura era 280, mas na altura também me informaram que se entretanto eu casasse e colocasse, mesmo que não quisesse colocar o nome do marido, eu tinha o direito a fazer a alteração do nome e colocar de Rissa gratuitamente. Entretanto as coisas alteraram e agora eu, se quiser colocar o nome de Rissa, tenho que ir a tribunal com um advogado que me faça uma petição em que pede e enumera os motivos pelo qual eu quero o meu nome de Rissa e depois tenho que retirar todos os documentos. E eu confesso-vos que não é só a parte monetária que me está a mandar para trás, mas sim o facto de eu ter compromisso com várias clientes que depois, à última da hora, eu poderei não ir para a frente porque não sei quando é que me marcam a audiência. Isso, confesso que tem sido aquilo que me tem adiado a que eu seja de Rissa oficialmente. Outro dos motivos pelo qual eu quis o Ana de Rissa é porque a minha avó, como eu já vos disse, que foi a pessoa que eu mais amei, a minha avó era Ana Maria de Rissa. Eu sou Ana Isabel, portanto eu coloquei só Ana de Rissa, porque Ana de Rissa foi a mulher que eu mais amei. Então foi uma forma de homenagear a grande mulher que eu amei e amo, que é a minha avó. E pode-vos parecer mau, mas foi uma forma que eu também tive para me distinguir, para bem e para mal, das outras profissionais, porque mais ninguém tem este nome em Portugal, senão a minha avó, que já morreu. E é isso. Esta é a minha história de vida. Se vocês me perguntarem se existe algum sonho que eu tenha, além de formalizar-me a de Rissa, claro, para vocês conhecerem um pouco mais de mim, eu costumo dizer que a minha maior vocação sempre foi ser mãe. E eu adoro crianças, inclusive eu já trabalhei com elas. E portanto, o meu maior sonho é ser mãe. Ainda vejo essa possibilidade remota e longínqua, não pela idade, mas por outros fatores. Mas eu sei que, independentemente se eu vou gerar um filho meu ou não, eu vou ser mãe. Deus vai me dar a alegria de eu ser mãe, de uma forma ou de outra. Quer seja gestado por mim, quer não seja. Se vocês me perguntarem o que é que eu sinto em relação a mim, longe de ser perfeita, evidentemente, muito longe, mesmo muito longe. Eu, aliás, como toda a gente nesta terra, não é? Mas eu olho para trás em retrospectiva da pessoa que eu era quando tinha 20 anos, que pesava 48 quilos e que fez uma parafernália de coisas, incluindo ser modelo fotográfica, modelo de moda alternativa e tantas outras coisas. Eu tive 4 bandas de garagem que nunca saíram da garagem. Portanto, estive ligada à música durante muitos anos como DJ, como animadora de karaoke. Não fui uma cantora famosa com discos gravados, mas sou hoje em dia uma cantora feliz de chuveiro, que muitas vezes eu acordo, se não for muito cedo, claro, e começo a cantar. E estou muitas vezes a cantar. Portanto, não sou uma cantora renomada, mas sou a cantora cá de casa. Depois, eu fiz muitas outras coisas
que foram muito boas para mim, foram experiências maravilhosas. Mas, acima de tudo, eu sinto-me muito feliz por eu ter entendido algo que é tão mítico na vida de uma pessoa, que é a felicidade. E eu descobri isto quando a minha mãe ficou cancerosa há 8 anos e eu percebi que eu podia dominar o meu estado de espírito, as minhas emoções, e a partir daí eu comecei a dar a devida importância às coisas que elas tinham. Se vocês me perguntarem, mas ficas triste? Claro que sim. Claro que sim. Muitas vezes fico triste, revoltada, sinto-me injustiçada. Mas está tudo bem. Eu choro um dia, eu caio, mas depois a seguir nós levantamos. E levantamos-nos com mais força, com mais vontade de vencer e de ser diferente e ser melhor. Se vocês perguntarem o que é que mudou em mim, tornei-me uma pessoa muito mais ponderada, mais paciente, algo que eu pensei que ia ser o contrário. Eu era muito ainda sou, mas não tanto quanto era. Muito mais calma, muito mais ponderada. Aprendi a escolher as minhas batalhas, guardar muita coisa no silêncio, porque muita coisa daquilo que a gente verbaliza parece que detona. E sinto-me muito orgulhosa da mulher ponderada, a pessoa que eu era, que mudou, porque eu quis mudar, porque eu não me sentia feliz da forma como eu era, em que eu estou sempre pronta para ajudar os outros, gratuitamente, porque eu nunca me esqueço que do outro lado está um ser humano como eu, com dificuldades como eu, e portanto não é justo sequer que eu julgue o próximo ou não ajude o próximo só porque o mundo está podre. Como eu costumo dizer a toda hora, só porque o mundo está podre, eu não tenho que estar igual. É aquela velha máxima que as nossas mãezinhas nos dizem: se fulaninho se atirar abaixo da ponte, tu vais e atiras-te. Então, esta sou eu. Gosto ou não se gosta, se não gostar está tudo bem. Como eu costumo dizer, se não gostar está tudo bem. Porque a probabilidade de eu também não gostar dessa pessoa que não gosta de mim é enorme. O que é que eu detesto e me tira do sério? Gente falsa, dissimulada, mentirosa e injustiças. São coisas que me põem fora de mim e doente, ainda nos dias que correm. Mas eu sei que eu sou uma filha de Deus e que Deus, com todos os meus defeitos, me ama muito. Porque Ele já mostrou isso várias vezes. E para quem não acredita em Deus, está tudo bem. Isto não é um canal onde vocês vão ouvir pregações. Cada um acredita no que acredita e está tudo certo. Porque se nós não respeitarmos o outro também não nos respeita a nós. Então, independentemente dos credos, está tudo certo. Eu não julgo ninguém pela minha bitola. Nem seria justo fazê-lo. E estamos quase a terminar a nossa maquilhagem. Eu hoje não vos estou a explicar nada, estou só a fazer convosco. E vocês estão a ver como é que eu faço. Vou, no entanto, deixar cá em baixo nos comentários, nas legendas, tudo aquilo que eu usei em termos de produtos. E eu espero que vocês tenham
gostado de me conhecer um pouquinho mais. E aquilo que eu vos vou pedir é, se vocês gostam ou gostaram deste conteúdo, subscrevam o canal, ativem o sininho, que é para estarem a par de todas as novidades que eu for lançando, à medida que as for lançando. E digam-me aqui nos comentários se alguém se identificou com alguma parte da minha história, qual delas. E agora eu vou terminar em silêncio com o vídeo em movimento rápido, com uma musiquinha, mas não deixem de espreitar até ao fim. E despeço-me de vocês dizendo que este é o primeiro vídeo, maquilha a tua alma, mas tenho muito mais conteúdos preparados para vocês. Irei publicar às terças-feiras e às sextas-feiras às 10 da noite para vocês. Um beijinho, minhas joaninhas. Fiquem bem, sejam felizes.